Não sei se vocês já conversaram com alguém que ela não te escuta. Alguém já teve essa experiência? Tomara que não seja alguém muito próximo, porque é ruim demais. Você está relacionando com alguém que não te escuta. Ela está falando, 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 aí você vai falar, ela te interrompe, continua falando, aí você vai falar de novo, ela te interrompe. Você não tem vez. Eu lembro de um amigo que uma vez me ligou, achei que era amigo, né? Naquele dia que eu entendi que não era. Aí ele me ligou, vamos, Matheus, vamos sentar, vamos conversar no bar. Eu queria tanto conversar com você, vamos tomar uma, a gente senta aqui no bar, no centro, estava na faculdade na época. Beleza, vamos. E eu sentei com ele. E a gente sentou, pediu uma cerveja, ele foi e falou, ele deve ter falado 1 hora e meia. E eu escutando, escutando, acompanhando, conversando, ó, que coisa, não, é mesmo, tá? Aí quando ele respirou assim, eu falei, pois é, eu também vivi umas coisas que. Aí ele me interrompeu e falou assim, aqui, mas deu meu horário, depois a gente encontra mais. E foi embora. Eu fiquei ali, eu falei, eu não tô acreditando. Mas foi ótimo, porque eu entendi que não era amigo nada, né? Por quê? Amizade é troca. Eu não estava ali como terapeuta dele. Nós dois éramos estudantes de psicologia. Amigo é assim. Eu te escuto e você me escuta, beleza? Não precisa ser uma ordem certa, não, mas a gente se escuta. Eu tenho amigo assim. É bom. Relacionamento é assim, ó, eu te dou prazer, você me dá prazer, beleza? Né? Agora só um dá prazer pro outro? Uai, ficar estranho. Só um escutar o outro? Não vai dar? Então, aqui, nós, às vezes, somos esses tagarelas. Esse meu amigo, ele não me deu espaço para escutar uma frase do que eu tinha para dizer, da minha experiência. Nenhuma frase. E às vezes nós não damos espaços para escutar o que o corpo tem para nos contar, o que a nossa experiência tem para nos contar. Porque a gente está muito ocupado em achar que sabe o que tem que fazer. A gente está muito ocupado em querer controlar as coisas, em querer entender tudo, em querer resolver as coisas. Então, semana passada eu falei com os alunos que nós temos duas irmãs, que elas andam de mão dadas e elas são as irmãs metralha. Elas vêm para atrapalhar a focalização. Elas são gêmeas e geralmente uma não anda sem a outra. Ficam de mãos dadas. É a pressa e a pressão. Quando elas chegam, a focalização é interrompida. Porque a pressa, gente, ela pode te ajudar em um monte de coisa. Você já arrumou a casa com pressa? Já. É possível? É. Pode ser que não fique assim, aquela perfeição de quando você faz tranquila. Já lavou a louça com pressa? Já. É possível? É. Super possível. Arrumou menino com pressa? Muito possível. Vai rapidinho, vai. Aqui, nesse trabalho interior, a pressa não funciona. Ela não vai abrir nenhuma porta. Ela não vai fazer com que você vá mais rápido, de nenhuma forma. Então, acompanhar significa, em primeiro lugar, não ter pressa. Será que isso é possível? Vocês estão entendendo que o que eu estou propondo para vocês não é uma técnica? Talvez vocês estejam começando a entender que o que eu estou propondo para vocês, gente, é uma relação de amor com vocês. É uma relação de respeito com a experiência de vocês. Respeito. Sem interromper, sem querer terminar.
Falei da pressa e a pressão de querer entender o que eu ainda não sei. Então, como que eu podia fazer companhia para algo que eu sinto e não entendo, Mateus? É isso. Se você suportar o não sei, eu não sei, mas eu fico aqui disponível para ouvir, para compreender. E aí eu paro e percebo, então, saí agora na casa do meu pai, voltando para o exemplo, e estou aqui parado, estou escutando o meu corpo e está tudo duro. Pode ser que eu não entenda, mas sinto uma tristeza e deixo essa tristeza passar por mim. Já aconteceu tantas vezes comigo. Mesmo sem entender, eu choro. Aí choro, choro. Depois, aí talvez venha uma ideia, agora que eu estou vendo. Aquilo que ele falou, eu não gostei que ele falou daquele jeito. Isso me fez sentir de novo aquela menina do passado. Me fez sentir de novo aquele menino que vivia tenso ali na casa dos pais. E que naquela época em que a gente possa ter vivido tenso na casa dos pais, porque a mãe era brava demais, o pai era bravo demais. Eu atendi uma pessoa agora há pouco que era isso. Ela falou: Mateus, meu pai nunca me bateu. Mas eu tinha pavor. Não, não é que eu tinha medo, eu tinha um terror quando ele ficava bravo. Ele gritava, o jeito dele, a voz dele, a severidade dele. Eu ficava aterrorizada. Então ela cometeu um erro agora, lá na empresa dela. Aí sabe o que aconteceu? Ela entrou em colapso emocional. Por quê? Por causa do erro? Não, o erro foi resolvido, não deu prejuízo para a empresa, mas a experiência de errar nunca foi natural para ela. Como foi a experiência de errar para vocês? Como era em casa cometer um erro? Isso era aceitável? Isso era respeitado? Ou isso era inadmissível? Ou isso era motivo de punição? Para essa moça, isso era um terror, porque ela ia ter que lidar com o pai. Então, isso tudo ficou no corpo, ficou sem descarga, ficou sem liberação. E aí agora, então, vem essas situações e nessa hora ativa esse corpo emocional, essas dores emocionais, todas de novo. Então, quando ela para agora para chorar pelo erro do trabalho, vocês acham que ela estava chorando mesmo por causa do erro do trabalho? Não. Ela estava revivendo o terror de errar, o medo de ser punida. Imagina, gente. Ah, mas era só o pai, ele não batia. Não. Imagina aquela criança olhando aquele pai. Para as crianças, talvez vocês não se lembrem, eu também não me lembro, mas para as crianças, os pais, eles são como deuses. Então, a ameaça de perdê-los, a ameaça de lidar com a ira deles, a ameaça de perder o amor deles, é insuportável para uma criancinha. Porque uma criancinha é totalmente dependente. Nós hoje sabemos racionalmente, a gente pode até morrer de amores, mas essa morte de amores é uma reprodução dessa dinâmica infantil. Porque nós sabemos hoje que eu posso terminar esse casamento, pode terminar, esse namoro pode terminar. Eu vou sofrer, mas eu não morro por causa disso, né? Quem morre é a criancinha lá dentro. Ela tem a sensação de morte mesmo. Porque para a criança era morte mesmo. Sabe o que acontece com a criança, gente, se não tiver o papai e a mamãe do lado?
morre. Ela não se torna humana. E não é só porque ela não tem comida, não, é porque ela não tem afeto. O humano sem afeto, ele não é humano. Nós tivemos uma experiência, não sei se vocês estudaram isso, mas eu estudei isso em psicologia, na aula de filosofia. Uma experiência, gente, onde foram deixados 2 bebês numa floresta. Em vez de deixar para adoção, eles deixaram numa floresta no meio da mata e a mãe foi embora. E essa, é, eu não sei se era um menino ou uma menina, eu acho que era um menino. Ele foi criado por lobas. Não é o filme do Mowgli, não, viu, gente? É de verdade. Apareceu. Os animais têm isso às vezes. Se eles pegam um bichinho abandonado, tem alguns que cuidam para os outros. E eles foram cuidados. Eles foram nutridos de alguma forma. Eles sobreviveram. E um dia eles foram encontrados por homens. E quando eles encontraram aqueles seres, que não dá nem para chamar de humano, eles não sabiam falar. E não era que era um índio, não. O índio tem organização, o índio tem cultura, o índio tem palavra, o índio tem comunicação. Ali não tinha nada. Nada, era um bicho. Cognitivamente falando, não tinha nada, porque não teve interação, não teve linguagem, não teve afeto. Eles tiraram ele da civilização e levaram para a civilização, rapidinho ele morreu. Então, a nossa dependência é nesse nível. Se a gente não tem essas conexões, é uma ameaça muito grande. Então, tudo isso fica aqui à espera de momentos onde a gente possa ir lá oferecer para essa criança aquilo que a gazelinha sabe fazer sozinha. E a focalização é uma das formas. Aí é a única? Não, Mateus. Tem a respiração holotrópica, tem a terapia do renascimento, tem a constelação familiar maravilhosa, tem o Petor, que tem a experiência somática. Nós temos hoje, gente, uma abundância de possibilidades terapêuticas a serviço da cura do ser humano. Focalização é mais uma, e é uma que eu aprendi a amar por ver o tanto que ela pode ser efetiva, objetiva e, né, eficiente nessa arte, porque ela vai ali direto através do corpo. Então, nós vamos. E aí, nós vamos direto que nessas crianças feridas dentro de nós, falando de uma forma psicológica e simbólica. Se a gente for falar de uma forma biológica e neuroanatômica, nós vamos falar assim, nós vamos estabelecer uma abertura no nosso sistema neurológico para descarregar correntes elétricas, para descarregar tensões que ficaram profundamente reprimidas no corpo. Algumas pessoas que eu tenho atendido, elas têm tremores corporais. Algumas pessoas muito bocejo, arrotos. Que é isso? É o corpo liberando, não tem nem assim palavra ainda. Pode ser que depois venha algo, mas é muito saudável que o corpo tenha espaço para se liberar. Porque o corpo, se tiver espaço, nós temos uma sabedoria interna que sabe exatamente o que fazer. Do mesmo jeito que uma planta, gente, ela sabe exatamente para onde que está o sol. Uma planta que tem uma organização tão rudimentar comparada a nós, ela é toda sensível, ela é pura sensibilidade. E sabe qual é o melhor para ela? Ela não tem uma mente que diz assim: aqui, ô Flor, será que é para lá mesmo? Ela não tem, ela só obedece o que ela sente. E o que ela sente?
luz, calor, e se deixa guiar por isso. E a gente se deixa guiar pelo que a gente sente, como é difícil, principalmente quando isso contraria o que a gente entende. Então, nós estamos aprendendo com a focalização a nos deixar ser guiados pelo que a gente sente, para que isso nos conduza ao lugar que precisa da nossa ajuda e da nossa companhia para poder se soltar. Então, ser companhia é passar um tempo com essa experiência suficiente para que a gente dê atenção. O que que é atenção, gente? É energia que a gente dá para o corpo se soltar. E quando o corpo se solta, o resto vai vir como consequência. Aí sabe aquilo que você achava que era um problema? Quantas vezes vocês já viveram isso? Você achava que tinha um problema e de repente você olha para ele e fala assim: "Uai, gente, eu estava tão preocupada com isso, agora parece uma coisa simples. Gente, eu sofri tanto semana passada com isso". É a mesma coisa, ela continua sem resolver, mas agora, olha só, eu olho para aquele cara que antes era insuportável. Agora eu olho para ele e falo: "Gente, que um bobo". Ele continua sendo o mesmo. Mudou alguma coisa em mim, mudou alguma coisa no meu olhar. Quando essas sensações mudam aqui dentro, quando eu encontro esse aperto no meu peito e choro e libero, e às vezes me vem isso, a dor de uma criança, que ela não pôde chorar lá naquela época, não pôde chorar o terror que ela sentia naquela época do pai. E agora então eu permito que esse choro aconteça, aí sabe o que acontece? Aquilo que parecia ser um grande problema, às vezes deixa de ser, porque o problema não era o problema, era o que ele estava ativando em mim, era como que eu estava reagindo àquilo. E quando eu consigo então cuidar disso aqui dentro, como? Acolhendo, fazendo companhia, me permitindo sentir essa experiência geralmente dolorosa, porque a gente está falando aqui de problema, a gente poderia falar de coisas boas, elas também são sentidas corporalmente. A gente está falando hoje, né, do que nos traz alívio para as nossas dores. Quando isso então é acolhido, o que acontece? Talvez muitos de vocês viveram isso aqui nas últimas semanas, na última aula. Aquilo que estava preso se solta. Ah, nesse momento, gente, essa liberação, ela já vai trazer um novo olhar, mesmo que eu ainda não tenha entendido agora. Mas aí passa 2 semanas, eu falo: "Gente, agora que eu tô vendo, eu tô reagindo diferente àquela pessoa". A gente nem entende por quê, acha que é uma mágica. Não, algo mudou. Quantas mudanças nós já vivemos que trouxeram acompanhadas de uma mudança corporal que a gente nem percebeu, só foi ver quando já tinha acontecido.